para começar, eu queria te perguntar o seguinte: como você estava num corpo masculino, assim, não rolou uma confusão na sua mente, assim, não, eu gosto de mulher, e por que da necessidade de transpor o meu corpo pro feminino? Na verdade, a questão da identidade, ela surgiu um pouco da minha observação pela mulher. Porque, assim, tinham meninas que eu me sentia atraída e tinha meninas que eu olhava e, apesar de eu querer estar com elas, eu também queria estar no corpo delas. E rolava essa confusão de vez em quando, dependendo do tipo de mulher que eu olhava. E eu percebi que essas coisas se misturavam, porque o meu interesse pelas mulheres não era só uma questão sexual, uma questão de relacionamento. Era uma questão de que eu queria trazer aquilo pra mim, eu queria ser aquilo também. Então eu acho que a questão da sexualidade nesse ponto ajudou, porque eu já tinha uma mentalidade feminina, eu já convivia com as mulheres, e as mulheres próximas a mim eu comecei a me sentir atraída. E comecei a perceber que os meus dois lados eram assim, direcionados à mulher. Quem eu queria estar, quem eu queria ser. Mas para entender melhor, você procurou um psicólogo? Como que foi esse... Eu procurei a internet para entender melhor. Não que seja muito comum translésbicas, mas você começa a entender o que é a identidade de gênero, o que é a orientação sexual. Há quanto tempo que você transpôs o seu corpo? Já começa a trabalhar com hormônios, enfim? Os hormônios eu comecei dia 10 de dezembro do ano passado. Fiz uma cirurgia facial dia 28 de março. E o primeiro dia que eu saí de casa de sutiã, para usar uma analogia boa, foi dia 11 de abril, que foi o mesmo dia que eu cheguei no blog, mudei o nome, mudei o gênero e assustei todo mundo. Então, tem uns 5 meses, pouco, 6 meses. Então, tá tudo muito rápido, foi tudo muito rápido, assim. Sim. Quando você começa a tomar os hormônios e faz as cirurgias, né? E como que foi a recepção dos amigos? Existia algum amigo? Porque a gente sempre tem um amigo que a gente é meio que nosso confidente, né? A gente conta. Mas e os demais amigos? Como que aconteceu? Eu recebi uma quantidade relevante de mensagens na época e a grande maioria era de força, tipo assim, admiro a sua coragem, lê o seu blog, não sei o que, porque na época eu já estava escrevendo blog, anonimamente, e aí cheguei e falei, eu sou essa pessoa. E aí quando ligou as duas coisas, as pessoas leram e falaram, gostei do seu texto, gostei e tal, então foi uma mensagem de apoio, em geral. Como foi a recepção da sua família quando soube da sua transexualidade, inclusive da sua transposição desse momento? A minha mãe, desde que eu falei pra ela sobre isso, quando eu tinha lá uns 15 anos, ela tinha a teoria de que se eu começasse a trabalhar, eu não teria tempo pra pensar nessas besteiras. Quando eu falei pra minha avó, foi uns 2 anos atrás, ela falou que isso ia passar. Quando eu morrer passa, mas até lá eu tenho que resolver um problema, né? Com relação assim, aos amigos bem próximos, houve essa sintonia desde o início de apoio, de estar junto, de estar o tempo todo, assim? Como que funcionou? Na verdade, eu não tenho assim um grupo de amigos próximos. Eu tenho um amigo que eu conheço desde que eu tinha, sei lá, 9 anos. E pra ele eu já tinha falado há muito tempo que eu tinha essa vontade. E quando eu falei que ia fazer a transição, ele meio que só chutou, porque até eu, foi meio de repente a decisão. E agora eu vou fazer mesmo. Tá, beleza. E ele entende tranquilamente, ele me trata no feminino e tal. Os outros amigos em geral se juntaram a essas mensagens que mandaram pro Facebook, por e-mail e tal. E quando eu saí pela primeira vez com essas pessoas, a maior parte da reação foi tipo assim, tá legal, você agora tá de blush e pó, mas não mudou muita coisa, né? Não mudou. Só você me chamar pro outro nome, usar o ela ao invés de ele, e a gente continua no cinema, restaurante. Como que foi a sua recepção com o mercado de trabalho? Você está no meio do ambiente corporativo, como que acontece? O meu único contato com o mercado de trabalho após a transição foi uma contratação por uma amiga que também é trans e é dona de uma empresa de TI, em geral. Ela monta redes de computadores e faz a manutenção nessas redes. E como eu sempre mexi com informática, ela me chamou para lá, para eu trabalhar. Eu fiquei 3 meses na empresa, saí por motivos pessoais e tal, o emprego estava indo tudo bem. E assim, sobre a questão do mercado de trabalho para transexuais em geral, eu acho que as melhores saídas são empreendedorismo e o concurso público. O concurso público você não pode proibir a pessoa de entrar na vaga para você ser transexual, ela pegou a nota, pode passar. E se você demonstrar alguma homofobia, algum danos morais assim no emprego, pode ser motivo para você perder a estabilidade, então as pessoas ficam com medo
demonstrar preconceito. E o empreendedorismo é meio óbvio. Se você é dono da empresa, quem não gostava vai embora, né? Então, acho que essas são as duas melhores opções. Eu li no seu blog que você falou que não tem problema com sua genitália. Inclusive, você já recebeu essa tipificação de uma mulher 2.0. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Isso foi numa conversa com uma amiga que já ficou com mulheres, mas ela namora principalmente com homens. E a afirmação, essa questão, foi que ela falava que a única coisa que ela sentia realmente falta na mulher era do pênis e da consequência que isso ia ter na relação sexual a longo prazo. E aí eu comentei, brincando na hora, que eu não tinha esse problema. Aí ela falou, eu considero você a mulher 2.0. E disso eu tiro que pelo menos uma parte das mulheres lésbicas, das mulheres genéticas, podem ter esse desejo, entendeu? Para uma mulher transexual não operada. Porque se ela já está acostumada a ser passiva, se ela gosta do brinquedo, ela pode gostar que a sua namorada tenha isso naturalmente. Claro, muito bacana a gente meio que desmistificar essa questão, assim, mas enfim. Queria colocar essa foto do antes e depois. Então, uma cirurgia dessa não é barata, né? Quanto que foi a cirurgia de feminização facial? O preço da cirurgia ela depende dos procedimentos que você faz e a N possibilidades. Você pode mexer em 500 partes do corpo. Eu fiz a testa, o nariz, o queixo e o pomo de Adão e saiu 30 mil reais. Tem uma parte também do hospital, que é uma porcentagem do aluguel da sala cirúrgica, uma parte do cirurgião, uma parte dos custos. Claro. Mas para fazer esses 4 procedimentos o valor foi esse. Sim, a gente viu que o resultado, né, gente? Foi ótimo. O nariz tinha uma curvinha para cima, passou a ter uma curvinha para baixo e ser arrebitado. O queixo foi bastante diminuído e a testa que tinha um volume aqui passou a ser lisa. Que até por conta da própria testosterona, né? E esse é um efeito secundário da testosterona durante a puberdade. Por isso uma trans, por exemplo, que começa o tratamento hormonal antes da puberdade, ela normalmente não precisa de uma FFS, de uma cirurgia de feminização, porque ela não desenvolve nada disso. Você comenta em um dos seus vídeos até essa questão de ter uma certa mágoa da sua mãe pelo ter fato... feito esse tratamento antes, com certeza. Mas você já, nesse momento, você já se identificava como mulher, assim, de ver a necessidade, assim, não, eu preciso fazer... Porque, assim, tem casos nos Estados Unidos de crianças que começam a tomar hormônio desde os 7 anos, Tem. né, muito novas, e os resultados, assim... São fantásticos. São fantásticos. Mas um questionamento que eu tenho, assim, é se realmente uma criança, ela pode começar a tomar esse tipo de hormônio, e se ela não tem a possibilidade de mudar, sabe? Ela tem a possibilidade de mudar de ideia, mas a questão é, todos os efeitos dos hormônios são reversíveis do tratamento transexual de homem para mulher. Por exemplo, a maior parte dessas crianças começa a tomar bloqueadores de testosterona que impedem a puberdade. Mas não que ela parar de tomar isso, ela vai ter a puberdade, seja com 20, 30, 40 anos. E os hormônios femininos, o único efeito assim, permanente que vai ter o crescimento dos seios, você pode fazer uma cirurgia para retirar os seios, se quiser voltar atrás, digamos assim. Claro. O tratamento hormonal, ele é feito pelo SUS ou você banca todos os... Ele pode ser feito pelo SUS. Eu não faço, eu compro os hormônios por conta própria, mas o SUS, quando você faz um acompanhamento psicológico e ele aprova e diz, olha, realmente você é transexual, depois de um tempo, um endocrinologista passa a te dar os hormônios, mas tem uma questão de escassez, de demora, vários problemas. Claro. Com relação à cirurgia que você falou que fez, né, todo o procedimento facial, você tem interesse de fazer a genitália ou não tem esse interesse? Eu penso nisso. E no futuro pode ser que eu faça, sim. Mas é uma questão de que minha identidade de gênero ainda está em construção e eu não sei se é necessário. E é aquela coisa, quando você faz a cirurgia, você perde a possibilidade de ser sexualmente ativo. Então você tem que ter certeza que você realmente quer fazer isso, certeza. Né? Sim. Eu queria mostrar também a foto da Maíra, da época que ela malhava. Eu ainda malho, só que a outra seca. Claro. É verdade, muda todo... Claro, porque antigamente eu não fazia 3 apoios de ficar de 4 no meio da academia, né? Agora não tem mais problema. Então, Maíra, você sente alguma saudade, assim, desse papel masculino que você tinha? Até com relação ao relacionamento social, de estar na sociedade como um homem, né? Se existe alguma coisa que te faz falta, enfim.
Me faz falta duas coisas. Primeiro, a força física. Que apesar de eu poder ficar daquele tamanho, eu não ia ficar legal agora. Então, uma questão de estética, eu tenho que limitar a força física da parte superior do corpo. E eu sinto falta de poder, por exemplo, carregar minha namorada nos braços com a mesma facilidade, que não é mais a mesma coisa. E eu sinto falta do olhar que eu atraía das mulheres, obviamente, porque agora fica mais difícil, né? É verdade. Agora eu atingi um pouco mais específico, antigamente. Você tá vendo uma foto ali, ó. Boa magia, né, gente? Maíra, mais do que uma feminização facial, existe né, outras questões que acompanham, né, a sua transposição. Uma delas é a voz. Né? Como que você faz a questão da voz? Você tem um acompanhamento fonoaudiológico? Você pode, tem duas opções para você alterar a voz. Você pode fazer uma alteração muscular, um reposicionamento dos músculos da garganta, que pode ser acompanhado por um profissional ou não. Isso também tem a ver com a forma como você começa e termina a frase, a escolha de palavras, toda uma diferença de como a mulher e como o homem usam a linguagem. E você pode fazer uma cirurgia. Mas a questão da cirurgia é que ela tem um resultado permanente. Você não pode usar a sua voz original. Eu até hoje posso falar com a minha voz original, sem problema. Que bafão, né? Eu tenho essa escolha de ir atrás e ir em frente. E a qualquer momento eu posso assumir qualquer um dos dois papéis, entendeu? Com a voz. Então, eu não quero fazer cirurgia por isso. E eu acabei treinando, vendo vídeos no YouTube, lendo instruções, ouvindo áudios, essas coisas. Na internet, basicamente. Bacana. E fala um pouco do assalto que foi levantado aí, esse questionamento. Eu tava num ônibus meio vazio, saindo do centro pra minha casa lá no Maracanã. E chegou um cara devia ter 1,90 m, mais ou menos. Era bem escuro e era consideravelmente forte, digamos assim. E eu tava de vestido, sei lá, maquiada e tal, com aquela aparência toda feminina, eu sentava num cantinho. E aí eu tava num banco alto, onde tem um espaço vazio atrás, ele chegou atrás, falando que tava armado pra passar as coisas, não sei o quê. Aí eu olhei assim pra trás, eu olhei pra cara dele, eu sabia que ele não tava armado, assim, isso é ladrão de galinha, né? Aí eu levantei, eu fiz questão de flexionar o braço pra aparecer os músculos e tal. Tá me estranhando, meu irmão? O cara olhou pra mim e falou: e aí, né, o que eu faço? O cara era marrom, ficou cinza. Enfim, para encerrar o bloco, encerrar nosso bate-papo, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Se você pudesse, tivesse a opção de voltar, né, no ventre da sua mãe, enfim, nas escolhas e tal, celestiais, e pudesse voltar e vir no mundo como mulher, se essa seria a sua escolha? Não, porque eu com certeza seria uma pessoa completamente diferente, formada para uma vida completamente diferente, e eu gosto de quem eu sou. E, sei lá, tem benefícios ter nascido no corpo de um homem. E eu não abro mão de nenhum deles, por enquanto.